Oi pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 dicas para você se desgastar menos, de não sentir aquele esgotamento emocional e para que você consiga construir uma vida mais leve. Alguns comportamentos que nós temos no nosso dia a dia podem deixar a nossa vida mais pesada, podem dificultar o nosso dia a dia, podem afetar o nosso humor negativamente. Para que a gente possa construir uma vida mais leve, viver com mais leveza, a gente precisa ter consciência desses comportamentos que não nos ajudam, para que a gente possa então ter atitudes diferentes, fazer mudanças e ter comportamentos que nos tragam mais benefícios. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo. E se você é novo por aqui, já fica o meu convite para você se inscrever também, ativar o sino das notificações, assim você vai ser avisado cada vez que sair um vídeo novo. Aqui no canal a gente fala sobre psicologia e saúde mental, sempre pensando em como isso pode ajudar no dia a dia, na prática mesmo. Nós já temos vários outros conteúdos aqui, então também dá uma olhada nos outros vídeos, talvez algum deles possa te interessar ou te ajudar nesse momento. A primeira dica para você se desgastar menos e viver de uma forma mais leve é reclamar menos. A reclamação é um hábito e não necessariamente é um hábito que ajuda. Uma pessoa que reclama muito, ela pode acabar criando um ambiente mais carregado, pode acabar vivendo nessa atmosfera mais negativa. Então é importante cuidar desse hábito de ficar reclamando demais. Os nossos pensamentos, então a forma como eu interpreto as coisas que acontecem, o olhar que eu tenho sobre isso, vai influenciar em como eu me sinto. Logo, se eu tenho essa tendência de ficar reclamando, de ficar vendo o lado negativo das coisas e apontando isso, eu vou acabar me sentindo de acordo com isso. A minha emoção vai ser coerente com isso. Para que você consiga diminuir esse comportamento de reclamar, você precisa ter ciência, precisa perceber quando os seus pensamentos estão formando uma ideia nesse sentido. E às vezes pode ser mais útil pensar em como esse pensamento de reclamação ajuda. Como reclamar sobre algo vai te ajudar? Tenta, antes de expressar essa reclamação, se questionar nesse sentido. Às vezes a gente reclama porque a gente quer uma mudança na situação, em algo que está acontecendo. Mas pode valer mais a pena, pode ser mais útil a gente ter uma iniciativa nesse sentido, ter um comportamento nesse sentido daquilo que a gente quer. E não só reclamar, não só ser passivo nesse aspecto. A segunda dica é assumir responsabilidades, e isso implica em não se vitimizar. Assumir responsabilidades é você fazer aquilo que está dentro do seu alcance, é você fazer aquilo que você tem em controle, aquilo que você realmente pode modificar. Você tentar resolver um problema, sair de uma situação que está sendo difícil, que está sendo complicada para você. Nós conseguimos ser muito mais assertivos e eficientes quando a gente foca naquilo que está ao nosso alcance, quando a gente direciona a nossa atenção e o nosso esforço para aquilo que realmente a gente tem o poder de mudar, que a gente tem o poder de controlar. O grande problema de se vitimizar, da mesma forma que é para reclamar, é que você acaba não saindo do lugar. Então você fica paralisado diante de uma situação, ou você espera que os outros tomem iniciativas, que os outros façam as mudanças que você precisa. É claro que situações ruins e injustas acontecem. Você pode ser uma vítima desse tipo de situação. Você pode se sentir magoado, frustrado ou para baixo por algo que aconteceu. A questão é que você não vai ficar só nisso, só se sentindo dessa forma. Você vai assumir responsabilidade, ou seja, diante daquilo que aconteceu, diante da situação que está posta para você, o que você pode mudar? Quais são as alternativas? De que forma você pode reagir a essa situação? Quando a gente se vitimiza, muitas vezes a gente prolonga essa condição, essa situação ruim em que a gente se encontra. Então, assumir a responsabilidade é realmente ver o que está ao meu alcance, ao nosso alcance, para então fazer mudanças, para buscar alternativas, para gerar as oportunidades que a gente precisa. E a terceira e última dica desse vídeo é cuide de você. Foque no seu crescimento e no seu desenvolvimento pessoal. Sobre esse ponto, tenho algumas reflexões para a gente pensar. Quando a gente vive de forma automática, a gente pode chegar a pensar que cuidar da saúde física ou da saúde mental não é algo importante. Você pode pensar que é uma pessoa ocupada demais para
cuidar dessas coisas, para pensar nisso. Ou então você pode pensar que não vale a pena investir o seu dinheiro nisso, seu tempo, o seu dinheiro nessas questões. Mas a verdade é que para que você possa desempenhar bem as suas funções, sejam elas quais forem, você precisa estar bem. Você precisa estar bem fisicamente e mentalmente. Quem já passou por algum sofrimento físico, por alguma doença física ou algum adoecimento mental, sabe o quanto essas condições elas podem ser prejudiciais, o quanto elas podem afetar o desempenho, seja o desempenho no trabalho, nos estudos ou até mesmo nos relacionamentos. Uma pessoa com ansiedade mais grave ou com um quadro de depressão mais severo tem uma série de consequências ruins no seu dia a dia. Então aqui a ideia é realmente você cuidar de si mesmo antes que essas questões virem um problema mais grave, antes que isso gere mais impactos na sua vida. É você cuidar de você mesmo antes de chegar num ponto de exaustão, de não ter mais condições para continuar. Num vídeo mais antigo aqui do canal eu falo sobre autocuidado, e neste vídeo eu comento uma frase do Jordan Peterson. Ele diz que cuidar de nós mesmos é a nossa principal responsabilidade, é a nossa obrigação. Primeiro a gente cuida da gente, para depois então poder ajudar outras pessoas, ser útil aos outros. Quando você se coloca em primeiro lugar nesse sentido de cuidado, de fazer o que é bom para você, de fazer escolhas que sejam saudáveis para você, isso não é egoísmo. Isso é uma obrigação que você tem enquanto adulto. E um outro ponto ainda dentro dessa dica é, ao invés de fazer fofocas, ao invés de se envolver em comportamentos de julgar as outras pessoas, de ficar falando sobre o que os outros fazem da vida deles, foque em você, no seu crescimento, no seu amadurecimento, foque nas habilidades que você precisa desenvolver. Todos nós temos pontos na nossa vida, na nossa forma de ser que a gente pode melhorar. E vale muito mais a pena a gente investir nisso, na gente, em melhorar a gente, do que ficar cuidando da vida das outras pessoas, fazendo fofocas ou alimentando discursos e falas sobre as outras pessoas, condenando atitudes dos outros. Então reveja na sua vida o que você pode melhorar, seja no nível pessoal, seja no nível profissional. Sempre tem coisas que estão dentro do nosso alcance mesmo. Você não precisa necessariamente passar por um processo caro ou de investir muito tempo nisso, mas pensando naquilo que é acessível para você, como é que você pode aprender mais, estudar mais, se desenvolver mais. A ideia desse vídeo foi trazer um conteúdo que fosse bem prático mesmo. Então essas posturas, esses comportamentos que a gente comentou hoje, são coisas que a gente pode implementar na nossa vida, que a gente pode colocar dentro do nosso dia a dia. E essas 3 dicas de hoje são sobre isso, são coisas que realmente a gente tem controle, que a gente pode colocar em prática. Seja reclamar menos, seja assumir responsabilidades e não se vitimizar, e cuidar da gente mesmo, ter foco no nosso crescimento pessoal e no nosso desenvolvimento pessoal. São coisas que estão dentro do nosso alcance. Tem várias outras dicas, várias outras coisas que a gente poderia comentar sobre isso, de como se desgastar menos e ter uma vida mais leve. Mas essa conversa pode continuar nos comentários. Me diga você o que você faz no seu dia a dia, na sua vida, para se desgastar menos, para não se estressar tanto, ter uma vida mais leve. Lembre que o seu comentário pode ser útil para outras pessoas que estão vendo. E eu também, particularmente, gosto de quando vocês comentam, porque isso me ajuda a estruturar o conteúdo que eu vou trazer aqui no canal, me ajuda a pensar em novas ideias que possam ser úteis. Então fiquem à vontade para comentar. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá!